Boa noite, pessoal. Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Vendo Boa direitinho. noite. Certinho. Guarda só mais um minutinho, no máximo 2, para a gente ver se vai entrar mais gente e a gente já manda bala, tranquilo? Atividade, se tiver tranquilidade de fazer, conta aí para mim. Eu procurei não pesquisar na internet de forma alguma, o que é o certo, né? Eu também tentei fazer do máximo do meu conhecimento. No momento, o ideal é isso, até porque o momento é o ideal para vocês errarem bastante, sabe? Às vezes você vai lá, pesquisa na internet, mas não consegue pegar muito aquilo. Já você tendo errado, na hora da correção aqui, você vai conseguir pegar de maneira melhor. Vou explicar de alguma outra forma, vou repassar. Então, dentro do possível, é aí que está a internet por enquanto mesmo. Até porque na internet tem muita coisa boa, mas tem muita informação errada também, viu, gente? A quantidade de informação errada na internet é absurda. Alguém mais quer falar como foi fazer atividade? Sossegado. Sossegado, tranquilo? Mais gente ou mais ninguém fez? Não é possível. Não, foi tá tranquilo, Fernando, também. Foi de boa. Beleza. Então, vamos para a correção dessa atividade. O pessoal tem um princípio aqui da chamada do pessoal que está online. E já salvar aqui. Pessoal, eu falei para vocês qual que é o meu método de avaliação, como que eu avalio vocês? Ou eu não lembrei na última aula? Falou. Bom, beleza, então. E lembrando que a participação é importantíssima, viu? Extremamente importante. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos para a correção da atividade. Aparecendo para vocês a telinha com atividade agora. Apareceu. Aqui está, mano. Bom, beleza. Primeira pergunta minha aqui que eu fiz foi o que é uma memória RAM e qual a sua função? Vocês fizeram a atividade, eu vou corrigir a atividade, a de vocês depois, individual, tá? Mas independente de vocês terem errado ou não, ou acertado, o que eu vou olhar é o fato de ter feito, da pessoa argumentar lá, a gente até mesmo entender depois se tem alguma deficiência e está corrigindo isso. Nessa correção aqui eu quero a participação de todo mundo, beleza? Certo. Ok. Então, bora começar. Primeira pergunta, o que é a memória RAM e qual a sua função? Bora, galera, participar, ué. Ninguém, gente? Memória RAM é tipo uma memória temporária que ela é utilizada para abrir muitos aplicativos assim, executar mais programas abertos ao mesmo tempo e simultaneamente. Na realidade, a definição de memória RAM ela meio que já justifica a função, né? Se você for olhar. A memória RAM ela é, sim, considerada uma memória auxiliar. Muita gente usa esse termo, apesar de eu não gostar muito dele, mas não está incorreto, tá? Ela é uma memória onde os aplicativos que estão sendo executados, os arquivos que estão sendo executados, eles ficam salvos temporariamente, né? Até serem armazenados no disco rígido ou em algum outro local, pode ser no pendrive, por exemplo, né? A memória RAM, como você mesmo falou aí,
que acontece com ela? Quanto mais memória eu tenho, maior a capacidade de ter uma quantidade maior de arquivos, uma quantidade maior de programas abertos, né? Então, a função dela é armazenar temporariamente. A memória RAM, ela trabalha diretamente com qual outra peça que ela troca informação o tempo todo, pessoal? Qual outra peça de hardware? Processador. Ela trabalha diretamente com troca de informações com o processador. O processador processa o que é feito, né, faz todo o processamento e envia para a memória RAM. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Deixa eu abrir um outro arquivozinho aqui para mim trabalhar. Beleza, pessoal. Segunda pergunta. Qual a função de um processador? Quem vai responder essa para a gente, hein? Outra pessoa, não pode ser a mesma não, viu? Tá bom. Processar todas as informações necessárias para que execute programas e tudo mais. Sim. Tá correto. Você foi bem sucinto, né? Você foi bem resumido, mas assim, foi muito certo o que você falou, tá? A função dela é realmente processar todas as informações. Falou isso, já está correto já. Faz o processamento das informações. O que a gente pode acrescentar um pouquinho é a forma que ele trabalha, né? Para definir melhor a função dele. Ele faz o processamento e ele envia o que foi processado para a memória ou faz a gravação no disco rígido, envia para o disco rígido para ser gravado, né? A função. Então, assim, pessoal, tudo que se passa em um computador passa para o processador. Não tem como. Existe a possibilidade de alguma coisa que às vezes você vai fazer que algumas outras peças não são essenciais. O processador é extremamente essencial. Tanto que não existe como um computador ligar sem processador. Vamos para a terceira, então, porque aí a gente já vai até falar um pouquinho, talvez, mais de processador. Cite 3 exemplos de peças, hardware, né? Hardware é o quê, pessoal? Vocês lembram? As peças físicas do computador. Como? As peças do computador? Peças físicas. Parte física. Parte física do computador. Toda a parte física do computador é hardware, tá? Vamos lá. Cite 3 exemplos de peças de hardware que não são fundamentais para o funcionamento do computador. Ou seja, o computador pode funcionar sem ela. Quais que vocês acham que não são essenciais? Eu acho que leitor de disco. Pode falar mais alto um pouquinho? Ficou baixo o áudio. A placa de vídeo off-board. Sim, não é essencial. O leitor de disco. Certo? Placa de rede. Gabinete, Gabinete não é também, bem lembrado. Placa de rede também não é essencial, né, para o funcionamento. Tudo que vocês citaram aí está bem certinho. Significa que vocês entenderam bem a última aula. Alguns exemplos aí foram citados. Placa de rede, principalmente se for off-board, vamos considerar que o computador precisa de internet para funcionar. Não é a realidade, mas vamos supor que eu quero um computador que ele tem que ter internet. Então, ele não me atende se ele não tiver. A placa de vídeo, off-board, ela não é essencial, né? Mas a on-board é essencial. O gabinete, o chassi, a parte externa, não é essencial. Como eu falei na última aula, é possível a gente colocar o computador para funcionar de fora do gabinete, né? Leitor de DVD, gravador de DVD não é essencial. Placa de som off-board não é essencial. Então, assim, tem uma infinidade de peças que não são essenciais, né? Por exemplo, para o computador funcionar em si, sem eu mexer nele, só ligar. Ligou, subiu o sistema operacional. Eu também não considero essencial o mouse e o teclado, né? E nem o monitor. Ele liga, ele sobe o sistema operacional. Mas você não vê, né? Agora, se eu for considerar um funcionamento linear de uso diário, aí eu preciso do mouse, eu preciso do teclado, eu preciso do monitor também, é claro, tá? Mas o raciocínio de vocês aí... Se considerar só o funcionamento, você pode desconsiderar também o HD ou o SSD, porque ele entra em uso automaticamente. Isso, posso desconsiderar, porque o que acontece? Quando eu não tenho HD, a gente vai ver isso em aulas práticas, né? O meu computador liga e vai para uma tela de configurações que a gente vai entender melhor como funciona depois em aulas práticas, tá? Chamada BIOS, o setup da BIOS.
Então, o computador realmente funciona mesmo seu HD. Você tem razão aí na sua colocação. Bora passar para 4. Acho que ficou bem entendido isso aí, tranquilo. Alguém tem dificuldade até agora em algum ou ficou bem entendido, pessoal? Se alguém tiver tido dificuldade, fala, Fernando, respondi de uma maneira diferente, será que está certo? Eu respondi errado. Pode falar aí que aí a gente explica de uma outra forma para garantir que vocês entenderam bem, tá? Então, vamos lá. Explique como funciona a distribuição de energia do computador. Qual peça, hardware, recebe a energia e o que essa peça faz com essa energia recebida? Essa aí é mamata, hein? Falou bem dela na última aula. Quem vai responder para a gente? A fonte de alimentação, ou só fonte mesmo, ela recebe a corrente de energia, né, que é muito forte, 110 ou 220, e transforma, que é uma corrente contínua, né, transforma ela numa corrente mais fraca, que é de 12 ou de 5 volts, que aí ela não corre risco de estragar os componentes mais simples, mais frágeis. Você acertou 95% da sua resposta. Você só errou um detalhezinho. Você falou que ela recebe a corrente contínua, né? E na realidade, a corrente que ela recebe não é contínua, ela é variável. A corrente que vem da rede elétrica, ela é variável, tá? Depois que essa energia entra e passa pela fonte, ela é transformada em energia contínua. E aí sim há essa distribuição para que seja enviado somente a quantidade necessária, a quantidade correta de energia, e não queime e nem falte energia para o funcionamento de nenhuma outra peça. Beleza? Mas tá certinho. Só um detalhezinho aqui. Fernando, ela também pode ser diminuída a 3,3 volts, certo? Ou não? Sim, até 3,3 volts eu já vi fontes que já vêm já com os conectorzinhos de 3,3 volts. E o máximo, se não me engano, de saída de externos é 12 volts. Eu só não me lembro corretamente qual a tensão que vai ali na placa-mãe, sabe? Mas a gente vai ter uma aula específica de placa-mãe e a gente vai entender direitinho o que entra ali melhor, tá? Certo. Fernando, vai 12 volts a 30 amperes. Acho que é isso mesmo. Eu tinha quase certeza que era 12 volts, mas a questão de amperagem, como esses dias eu estava trabalhando no meu trabalho lá com umas fontes um pouco diferentes, específicas, eu estava fazendo confusão, sabe? Estava trabalhando com umas, se não me engano, ela chegava a 60 amperes. Só que assim, era servidor desses cavalão bem grande, sabe? Aí bateu a dúvida aqui, mas acho que é essa informação que você passou mesmo, tá certinho? Eu tô olhando aqui diretamente a fonte aqui, dá pra dar uma ajuda. Aí é show. Bora passar para frente aí, então. Ficou bem explicado isso, pessoal? O funcionamento da fonte está bem entendido aí? Tranquilo? Beleza? E depois eu quero mandar uma prova de estudo, não sei se você estiver mentindo para mim, tá tranquilo, tá difícil, você tirar tudo 0, viu? Brincadeira. Se estiver errado, foi culpa do meu estresse. Se for errado, você fala a culpa é do professor aí. Não, a culpa é do estresse mesmo. Estressei demais esse final de semana. E esses dias tá meio tenso, né? Com essa crise aí, queira ou não, a gente estressa um pouco mais, fica ansioso. Não é fácil. Não é essa questão aí, não. É outras. Mas a gente é duro, vamos pra frente. Vamos lá. Vamos lá, então. Cite 3 peças que influenciam no desempenho do computador e 3 peças que não influenciam no desempenho. E justifique. Essa aqui é uma questão grande e de extrema importância, hein? Vamos lá, quem vai responder para a gente aí? Vamos lá. Cada peça tem um desempenho, né? Então, vamos começar aqui. Uma peça que influencia bastante no desempenho seria o SSD. Velocidade de gravação e leitura. Deixa eu só fazer uma explicaçãozinha rápida aqui antes de você continuar, que eu não expliquei isso para os meninos na última e talvez algumas pessoas não tenham esse conhecimento. Pessoal, o que é o SSD que ele falou? O SSD, ele é um HD, na realidade. Tá? Só que ele é um HD que o funcionamento dele é diferente. O nível de rotação dele é extremamente maior do que uma rotação de um HD comum. Basicamente falando, vamos entender só isso por enquanto. Né? Porque a gente falou na última aula que a rotação influencia no desempenho, né?
Então, vamos entender por enquanto que só a rotação é maior, mas tem outras diferenças que a gente vai ver em aula específica que são importantes, tá? Então, assim, o SSD, ele te permite ter velocidades muito mais rápidas. Porque o que acontece? O processador, quando ele vai procurar informações juntamente com a memória, ele procura no seu HD. Se você tem um HD de 8.000 rotações e o SSD roda, vamos supor, 20.000 rotações, automaticamente vai ser muito mais rápido para encontrar esses arquivos, tá? O notebook que eu tenho aqui, que eu estou usando agora, ele é SSD. Então, assim, eu gasto aproximadamente 3 segundos após pressionar o botão Power para estar com o meu computador pronto para o uso. Então, por aí você já deve ter uma noção. Enquanto um computador normal, vocês vão gastar aí uns 20 a 30 segundos para conseguir fazer o uso dele, correto? Ficou claro isso aí? Do tanto que tiver cheio, né? Depende também do que está cheio ou não. Mas aí a gente vai ver em aula mais específica, tá? Isso aí é bem importante e vai tomar bastante tempo, tá, da gente? Pode continuar, por favor. Então, você falou que o SSD é uma das peças que influencia no desempenho, tá correto? O processador também influencia bastante, juntamente com a memória RAM. Exato. Porque o processador depende do clock e dos núcleos dele. Exatamente. E a memória? Agora, se for aprofundar mais, o processador também tem a quantidade de nanômetros. Mas isso aí vai deixar bastante o processador. Memória cache, né? Tem bastante coisa aqui. Aula específica de processador, vamos aprofundar um pouquinho também, tá? E agora... A questão da memória RAM seria tamanho e velocidade de processamento também. Isso, velocidade de transferência de dados, né? Frequência. Isso, frequência. Frequência, na realidade, ele é transferência de dados, não processamento. Mas está certíssimo. E 3 peças que não influenciam o desempenho. Gabinete. Correto. Leitores de CDs e DVD. Uhum. E placas off-board. Teclado e mouse também. Boa aí. Isso. Também não tem influência. Na realidade, eles não têm influência direta, pessoal, pelo seguinte, porque eles não fazem nenhuma atividade básica, que seria processamento, distribuição de energia também é considerado atividade básica, e também no caso da memória, que é manter temporariamente arquivos que estão sendo executados, né? Então, assim, eu coloquei aqui a mais agora um leitor de DVD. O meu computador ele não vai ficar mais lento. Ele vai manter a mesma velocidade que tinha. Mas aí quando eu fui gravar um DVD, ele ficou mais lento. Não, mas aí é porque você está usando um aplicativo, você está fazendo uma gravação, é diferente. Mas o fato de ter essa gravadora não altera em nada a velocidade, tá? O gabinete não altera em nada a velocidade. A gente viu na última aula que o gabinete é questão de segurança das peças, né, de organização. Também não altera em nada e diversas outras peças, tá? Essa questão aí também ficou claro para todo mundo? Conseguiram entender tranquilo? Se tiver dificuldade, não? Não, tudo certo. Pessoal, tem áudio baixando muito aqui. Vocês sabem dizer se alguém está com algum barulho aí perto? Meu tô chiando demais. Aqui está chiando muito, mas eu não sei de quem que é. Vamos tentar continuar. Se for preciso, eu desligo o microfone do pessoal aqui. Eu peço para desligar, tá? Cara, tá chiando muito. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte. Todo mundo sabe desligar o microfone aí no aplicativo? Sabe. Desliga o microfone, todo mundo, por gentileza. Beleza. Alguém realmente era aí, não era aqui não, Chiado, era no de alguém. Eu vou pedir para que vocês liguem o microfone só a hora que for responder alguma pergunta, tá? Aí vocês ligam o microfone, por favor. É para continuar participando do mesmo jeito, viu? Só deixa desligado, vou participar agora, liga o microfone e depois desliga normalmente, tá? Cite erros que podem ser ocasionados por problemas de memória RAM e no processador. Quem consegue responder essa aí pra gente? Eu consigo, mas vou deixar para os outros. Certo.
Quem está falando agora? Quem falou? O Igor? Rafael. Não, fui eu. Ah, Rafael, desculpa. Rafael. Rafael, seu microfone você pode deixar ligado que não é ele que está chiando, tá? Uhum. Fernando, eu acho que eu só da memória RAM eu lembro só da tela azul mesmo e talvez algum travamento de programa que ele fecha assim sozinho. Isso. Acontece Costuma isso. O fechar. programa trava e dá aquela... É, A tela fica meio esbranquiçada, geralmente, quando é Windows, isso né? mesmo. E fala, o Aham. programa apresentou um erro e tal. O seu microfone você pode deixar ligado também, que ele não está chiando não, tá? Não é ele não. Tá bom. Pode deixar ele aberto o tempo todo. Alguém mais? Algum outro erro aí? Quando o computador reinicia, no meio do uso, ele reinicia do nada. Sim, também pode ser erro tanto de RAM quanto de processador. O microfone tá ok, pode deixar aberto, tá? Ok. Bom, pessoal, basicamente é isso. Vocês vão ver que problemas de memória RAM e processador, eles têm sintomas muito parecidos. Então, é normal, às vezes, a gente confundir e ter que fazer alguns testes a mais. Em alguns casos, fazer até substituição da peça para teste, tá? Geralmente, ambos apresentam problema de reinício. O computador fica reiniciando. Principalmente quando eles estão com problema que fazem esquentar demais. O processador, então, é batata, tá? Se estiver muito quente, ele vai reiniciar toda hora o sistema. Memória RAM, mesma coisa, e elas dão tela azul. Você está usando o computador e do nada aparece uma tela azul com um monte de escrita, geralmente branca, se não me engano, e o computador reinicia automaticamente dentro de alguns segundos. A memória RAM ela apresenta muito problema de trava, né? Quando a memória está danificada, você está utilizando os programas, ele trava, a tela fica esbranquiçada. Em alguns casos, reinicia automaticamente. Em alguns casos, você tem que ir reiniciar no dedômetro mesmo. Colocar o dedo dando reset lá e fazer o reset. É muito importante a gente ter um olho, assim, um pezinho atrás nessa questão da RAM. Nem sempre significa que é porque ela está com defeito. Às vezes, ela está sendo insuficiente. Às vezes o cara está utilizando aí alguns softwares que precisam de uma quantidade alta de memória RAM e ele não tem essa memória disponível. Eu já tive o caso de um cliente que ele estava usando um aplicativo que pedia, se não me engano, 3,7 de RAM. E ele tinha 4 GB de RAM instalado no computador. Então, teoricamente, ele estava com a memória suficiente para rodar o aplicativo. E começou a travar. Alguém aí arrisca dizer o motivo? Sistema. Justamente, ele esqueceu que o sistema operacional também consome memória, né? Então, assim, você só de iniciar o seu computador, subir o sistema, ele já está gastando memória. Todo mundo sabe chegar aí no Windows, onde que faz o gerenciamento para você verificar ali o que está sendo utilizado de memória ou não? Ctrl Alt Del. Ou contra Shift ESC também. Isso, eu uso muito aqui o Ctrl Alt Del. Tá aparecendo para vocês a tela azul aí ou não? Não. Não. Teoricamente ela não vai aparecer mesmo, não. Vai aparecer uma tela azul e nessa tela azul ela tem algumas opções. Vocês vão uma opção que chama gerenciador de tarefas. Ainda não apareceu para vocês gerenciador de tarefas, correto? Se você apertar Ctrl Shift S, que vai direto para essa tela. Não, aqui é por causa do Ctrl Shift Yes. Vai direto para o gerenciador de coisa Deixa dessa. eu alterar aqui no software aqui para mostrar para vocês qual que é essa telinha. Agora apareceu o gerenciador, não apareceu? Sim. Uhum. Sim. Então, aqui você tem aqui aplicativos que estão abertos, processos de segundo plano. Acontece muito de, às vezes, seu computador está travando, está com algum problema, e você vê que é um software que está travado. Você vem aqui no software, clica com o botão direito e tem algumas opções, entre elas, finalizar tarefas. Se não for uma trava absurda, ele vai realmente finalizar essa tarefa, fecha esse aplicativo e você volta ao uso comum do computador, tá? Aqui a gente tem aqui uma janelinha onde fala que, ó, estou usando 14% da minha CPU e 41% de memória, né? Aí que eu tenho por aplicativo e por processo o que é o uso que está sendo feito. Olha aqui que legal, ó. Por exemplo, o Zoom aqui, que é o aplicativo que a gente usa, está usando 8%, dá uma variaçãozinha. E tudo aqui eu tenho detalhado qual que é o uso. Eu só não estou entendendo porque meu computador está usando 41% de memória. Não era para estar usando isso tudo, não, mas
Se você clicar em cima da memória, já mostra qual que tá gastando mais. Em cima do porcentagem. Geralmente Isso é o aqui, Google ó. Chrome que É, gasta memória pra é o caramba. Chrome aqui que está comendo a memória, realmente. O Chrome, todo tanto de memória é pouco para ele, né? Aí eu tenho nessa tabela aqui de desempenho. Nós colocaram, acho que foi 2.000 abas para abrir no Chrome, utilizando 128 GB de memória RAM. Credo. Que pico, hein? Haja dinheiro Nada para investir em máquina para isso. Aí aqui, ó, pessoal, a gente tem aqui também a opção de ver o que o computador da gente tem e o desempenho também está sendo feito em tempo real. Aqui, ó. CPU, o uso de 14%, a frequência aqui, né, que ela está trabalhando, está utilizando. No caso, está utilizando 3.78 GHz, 3.73. Aqui tem como você ver qual que é o processador. No meu caso, é um de 2.2 GHz. Mas como não sei se eu comentei, foi com vocês ou com outra turma, meu processador ele tem uma tecnologia que chama Turbo Cache. Automaticamente ele consegue aumentar a frequência para, se não me engano, 3.2 que o meu consegue chegar. Então, assim... O overclock. Isso. E esse, no caso, é o overclock automático. Então, o processador ele é preparado para isso. Não danifica, não, tá? A partir da 7ª geração, eles já fazem isso. Ele já tem, cara, foi muito top. A 7ª geração de processador, quando a gente for estudar a fundo, vocês vão ver que foi um avanço muito top. Memória também eu tenho aqui, a memória disponível, a memória que está em uso. O processador a gente vai ver depois uma outra coisa que chama memória cache, que eu tenho aqui disponível. Alguém falou algo? Qual memória que você tem mesmo? Minha memória é 16 GB. Doa 2 aí para mim. Fernando, o que é esse processador lógico? Aqui é o seguinte, ó, núcleos. São processadores físicos, né? Então, ele tem, de fato, 6 núcleos físicos, processadores lógicos 12. Significa que ele usa uma tecnologia que se chama Dual Core. Começou com os processadores Dual Core. Ele consegue simular mais 6 núcleos lógicos. É como se ele tivesse 12 núcleos. Mas, na realidade... Começou lá na época do Core 2 Duo. Core 2 Duo, na realidade, eu acho que foi antes do Core 2 Duo, viu? Celeron. Teve alguns Pentium 4, eu não sei se o Celeron já tinha, mas Pentium 4 HT1, que eram os Pentium 4 HT, eles já simulavam 2 núcleos já, como se fosse Core 2 Duo. Só que eu vou te falar, ele fritava ovos, você podia jogar um ovo lá em cima do processador lá, que ele saia queimado. Tanto que ele esquentava e gastava energia. Então, aqui vocês conseguem ter todo o gerenciamento. Tem gerenciamento de disco também, o que a gente tem, o que está sendo utilizado, Wi-Fi... A memória aí é a memória RAM? Isso, essa memória aqui é a memória RAM. Puxa, 16 GB. Que é de 16 GB, no caso aqui. Então, aqui vocês conseguem verificar isso. Consegue ver também a questão de placa de vídeo, o que está sendo utilizado. Então, sim, é bem completo. Aqui é uma forma de vocês verificarem toda essa questão. Vou voltar para a telinha ali. Então, vocês já sabem que quando é possível vocês verem ali, né? Se está tendo algum gargalo de memória, se está tendo algum gargalo de processador. Por mais que o computador esteja travando, quando você entra no gerenciador de tarefas, ele costuma ter prioridade em relação a outras tarefas. Então, vocês vão conseguir, pelo menos, visualizar ele sem ele travar, tá? Bora aqui para a questão de número 7. Aqui. Essa aqui é bacana, foi elaborado. João foi uma empresa para atender o chamado referente a um computador que estava apresentando alguns defeitos. Ao chegar ao local, ele foi informado que o computador, às vezes, durante o funcionamento, apresentava uma tela azul e reiniciava sozinho. Em alguns momentos, esta tela azul aparecia antes mesmo de iniciar o sistema operacional. Cite quais os possíveis problemas que podem estar causando esse erro e quais as possíveis soluções, sem retirar o computador do local. E aí, galera? 90% de chance de ter memória RAM. 90% de chance de ter memória RAM. Chance possível máxima. Solução sem remover o computador do lugar seria, inicialmente, abrir ele e remover ela e recolocar, que já resolve 40% dos problemas. Só de remover e recolocar no lugar.
Caso isso não aconteça, removê-la novamente, fazer a limpeza dela ou com limpa contábil, ou se não com borracha. Borracha. Correto. Corretíssimo, pessoal. Uma outra coisa que pode ser feita também, caso não funcione a questão só de remover e colocar de novo, é remover ela e inverter de slot, tá? Aí, provavelmente, os 40% que você falou aí vai subir para uns 80%, mais ou menos, de chance de já resolver sem nem precisar de fazer limpeza. Alguma dúvida sobre isso aí? Tranquilo, né? Não, Questão tudo bem certo. tranquila. Após fazer o que era possível no local, João constatou que o problema era na memória do computador, que se fazia necessária a troca por uma similar. O cliente solicitou que ele fizesse a compra para evitar erros. Gente, isso aqui vai acontecer demais. As duas coisas da questão de cima e da de baixo. A de cima, o cara não quer que você tire o computador de jeito nenhum, porque ele precisa do computador para trabalhar. Aí o computador não está funcionando, você fala, não, eu preciso tirar para arrumar ele. Não, mas eu preciso do computador, mas não está funcionando. O que resolve o computador ficar lá? Então, assim, eles querem que a gente faça mágica às vezes. O pessoal pensa que a gente que é técnico é mágico. Vocês podem comprar aí a varinha mágica aí, que é terrível. E a outra coisa que acontece é o pessoal virar e falar, não, compra para mim então, porque eu não entendo nada disso, eu não sei nem comprar. Aí é onde que ele é bom, porque ele demonstra que tem uma confiança no técnico, mas ao mesmo tempo ele joga a responsabilidade nas suas costas, né? Então é a hora que você precisa corresponder. Então o cliente solicitou que ele fizesse a compra. Quais os detalhes em relação à memória que ele deve ter atenção ao fazer a compra? O que vocês têm que se atentar? Cheguei no local, o cliente mandou comprar memória para me trocar, o que eu vou me atentar para fazer a compra correta? A marca da Compatibilidade memória. com a placa-mãe, Compatibilidade preço, com a placa-mãe, a quantidade de marca memória da que ele vai memória. precisar, a marca, o que mais? preço. Agora tá com áudio ruim. Ó, alguém abriu o microfone agora? Se tiver abrido, é essa pessoa que deve estar dando alguma microfonia, alguma coisa. Chiou muito aqui agora, pra mim. Beleza, parou. Então, pessoal, o que mais? Algum detalhe mais que vocês acham que tem que ser olhado? Talvez a quantidade de memória que ele precisa, Quantidade, o tamanho da memória, né? a taxa de dados também. Taxa de transferência de dados. Basicamente... Barramento. Como? Barramento. Se é DDR3, Barramento. se é DDR2. O que acontece? Geralmente, uma coisa que um dos nossos colegas aí falou, que é verificar a compatibilidade da placa-mãe, você já resolve 90% dos problemas. Porque, qual que é a compatibilidade dessa placa-mãe? DDR2. Ela aceita só a memória DDR2. Então, você já sabe o barramento dela já, né? Que é o barramento tipo DDR2. Falta você ver só a questão da frequência. Hoje, DDR2 não costuma ter muito, já está sendo mais DDR3, né? Que trabalha com 1333 MHz de frequência. Vou me atentar ao seguinte, ao tamanho da memória, né? Uma memória de 4 GB. Vou me atentar ao que o cliente usa para quê? Para possivelmente falar para ele, cara, já vamos ter que trocar mesmo? Vamos investir aí 50, 80 reais a mais e vamos comprar uma memória um pouco maior? Explica ao cliente o motivo disso, que o computador vai ter uma melhora de desempenho, né? Já é algo que você tem que atentar. E, se possível, compre a mesma marca de memória. Como eu já disse, é raro isso acontecer, mas tem placas-mães que não aceitam determinados tipos de memória. Onde eu trabalho, teve uma vez que a gente teve um problema com as memórias que chegaram a um punhado de memória queimada. Colocava e o computador nem reconhecia. Foi ver, não estavam queimadas. Não tinha nada a memória. Era o computador que não aceitava aquela marca. O motivo até hoje é oculto para a gente. A gente não entende o porquê disso. Né? Se o computador ele aceita DDR2 ou DDR3, tem que ser de qualquer marca, né? Mas realmente ele não aceitava. Pelo menos não Fez atualização de memórias. BIOS? Como? Fez atualização de BIOS? Cara, a gente fez tudo que você puder pensar. Atualização de BIOS. Em alguns a gente chegou a fazer a troca ali do socket ali para ver se tinha algum defeito, alguma coisa que estava apresentando e nada de resolver. Aí, com pesquisas que a gente fez na internet, a gente viu que era um problema recorrente nessa marca, tá?
Até citar a marca para vocês, não denegrir na marca de forma alguma, porque é uma marca espetacular. HP. A marca HP. Essa é aborrecida. Cara, HP e Dell, vocês vão ver que elas têm algumas particularidades. Elas são marcas assim mais chatinhas, são marcas que as fontes das máquinas são extremamente caras. Tem um HP que eu comprei uma vez, acho que era uma fonte de 350 watts real. Não é uma fonte absurda, uma fonte de 350 watts. A fonte era mais de 500 reais. Enquanto uma fonte com a mesma especificação para um computador comum era aí na casa de 180, 200 reais. Então, assim, eles têm as particularidades difíceis. São marcas excepcionais, tem desempenho muito bom. Mas, assim, o preço que se cobra é aquele negócio que eu falo. Sempre vai valer mais a pena você montar um computador da forma que você quer do que você comprar um computador já montado, já pronto. HP e Dell não são exceções nesse caso. Também prefiro pegar e montar por conta própria do que comprar elas. Beleza? Beleza. Ok. Então, vamos se atentar à questão da compatibilidade, da frequência, né? Porque às vezes eu tenho uma memória que é DDR3, mas tem lá que é frequência de 1080 e aqui é de 1333. Né? Então, lógico que eu vou ir para o lado da 1333, que tem uma velocidade melhor. Ver essa questão do atendimento ao cliente para ver se ele quer fazer um upgrade. E também a questão de preço, né? Conversar a questão de preço antes de estar fechando. Finalizando essa atividade, a correção, alguém tem qualquer tipo de dúvida nessa aqui ou não, pessoal? Você tem memória DDR3 aí para vender? Tô precisando de aqui. Cara, não tem nenhuma. Para te falar a verdade, eu reduzi muito o serviço que eu fazia por fora, porque eu não estava dando conta, sabe? Então, assim, essa questão de gerenciamento para mim ter um estoquezinho, eu tinha, sim, um estoque bem bacana, sabe? Mas eu vi que a questão da compra, da revenda, estava me tomando tanto tempo que eu não estava conseguindo atender alguns clientes. Como eu trabalho em outra empresa e agora eu estou dando aula também para vocês, eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu fazia e eu estou só com alguns clientes que são clientes maiores, mais fiéis há mais tempo, para que eu não deixe eles na mão e são clientes certos, que me pagam mensal. Né? Independente de eu mexer ou não, mensalmente tem esse valor, que é o ideal para vocês. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, essa aula aqui vai encerrar em 1 minuto e pouquinho. Vamos fazer então um intervalinho, pessoal. Na volta eu vou passar um vídeo para vocês verem. Na realidade eu vou fazer o seguinte, para que não gaste tanta banda de internet, talvez alguém tenha uma internet com um pouco mais limitada, eu vou enviar esse vídeo agora no WhatsApp, tá? É um vídeo aí, acho que de uns 15, 20 minutinhos. Ele fala sobre processador. A gente vai adentrar aí um pouquinho essa questão de processador agora. E aí, logo após 20 minutos, vamos colocar uns 20 minutos aqui, que é o tempo de vocês verem o vídeo, a gente retorna à aula para fazer um feedback aí do vídeo que vocês viram e depois eu vou passar uma atividade para fechar toda essa questão que a gente viu aqui e ver se o entendimento de vocês está 100%. Vai ser uma atividade prática. O pessoal deve estar perguntando, atividades práticas, mas não tem ferramenta nem nada. Manutenção de computador não é só pegar em ferramenta, viu, pessoal? Manutenção de computador envolve também atendimento ao cliente e aquela questão que a gente falou de indicar para o cliente o que ele precisa. Então, a atividade vai ser isso. Eu vou passar para vocês 2 casos e vocês vão montar uma configuração de computador para me aprovar ou negar a compra. Beleza? Beleza. Vou estar enviando já para vocês, então, o link no YouTube aí. Qualquer coisa, esse tempo que eu vou ficar fora aqui do chat, do áudio, do vídeo, né? Vocês podem chamar aí no WhatsApp, tá? Então, valeu. 20 e poucos minutos e a gente se vê novamente.